Imagine caminhar por uma praia onde as ondas brilham como estrelas no céu, ou se deparar com formações rochosas tão extraordinárias que parecem pertencer a outro planeta. Nosso planeta está repleto de lugares enigmáticos que intrigam cientistas e despertam a curiosidade de todos. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada por alguns dos destinos mais misteriosos do mundo, começando por Horsetail Falls Firefall. No coração do Vale de Yosemite, na Califórnia, existe uma cachoeira que, por alguns dias no ano, se transforma em um espetáculo digno de um filme de fantasia. A Horsetail Falls, uma das várias cachoeiras sazonais do parque, desce pela face leste da icônica formação rochosa El Capitan, caindo aproximadamente 600 metros no inverno e início da primavera. Durante a maior parte do ano, é apenas uma bela queda d'água em meio às paisagens deslumbrantes de Yosemite. Mas no final de fevereiro, algo extraordinário acontece: a Firefall. Esse fenômeno ocorre ao pôr do sol, quando os últimos raios de luz atingem a cachoeira em um ângulo perfeito. Se o céu estiver limpo e houver neve derretida suficiente para alimentar a queda d'água, a Horsetail Falls se ilumina em um tom alaranjado e vermelho intenso, criando a ilusão de uma cascata de lava derretida. O espetáculo dura apenas alguns minutos, tornando-se um evento raríssimo e disputado por fotógrafos e turistas que viajam de todo o mundo para tentar capturá-lo. Porém, nem sempre a Firefall acontece. Se houver neblina, nuvens ou pouca água na cachoeira, o efeito não se forma, deixando muitos visitantes desapontados. Curiosamente, a ideia de uma cachoeira flamejante já existia no Parque Yosemite, mas de forma artificial. Entre as décadas de 1880 e 1960, funcionários do parque empurravam brasas incandescentes do topo do Glacier Point, criando um efeito semelhante ao da Firefall natural. No entanto, o evento foi interrompido por representar um grande risco de incêndio. O fenômeno natural, por sua vez, só foi redescoberto em 1973 pelo famoso alpinista e fotógrafo Galen Rowell, que capturou a primeira imagem moderna da Firefall, tornando-a um dos eventos mais icônicos do parque. Mesmo sem esse brilho ardente, a Horsetail Falls continua sendo uma das cachoeiras mais impressionantes de Yosemite, ao lado da Ribbon Falls, sua vizinha, e a maior queda d'água de Yosemite em queda livre. Dead Valley, a Floresta Fantasma. Entre as gigantescas dunas vermelhas do deserto da Namíbia, existe um dos lugares mais surreais do planeta, Dead Valley, também conhecido como Pântano Morto. Essa paisagem alienígena, situada dentro do Parque Nacional Namib-Naukluft, é uma bacia de argila branca cercada por algumas das dunas mais altas do mundo, que podem atingir impressionantes 400 metros de altura, quase o tamanho do Empire State Building. A tonalidade avermelhada da areia se deve à oxidação do ferro ao longo de milhares de anos, criando um contraste visual impressionante com o solo claro e as árvores negras fossilizadas espalhadas pela área. Dead Valley já foi um pântano vibrante, alimentado pelo rio Tsauchab, que cortava as dunas e sustentava uma floresta de acácias. No entanto, há cerca de 900 anos, mudanças climáticas extremas secaram a região e as dunas bloquearam o curso do rio, isolando a área completamente. Com o tempo, o calor escaldante e a extrema aridez impediram que as árvores se decompusessem, deixando apenas seus troncos ressecados e enegrecidos pelo sol. Esses esqueletos de árvores que estão ali há quase um milênio se tornaram um símbolo da passagem do tempo e da implacável força do deserto. Nas proximidades, encontra-se outra região igualmente intrigante, Sossus Valley, uma vasta planície de argila e sal que a cada 5 ou 10 anos pode ser temporariamente inundada pelas raras chuvas do deserto. Quando isso acontece, a paisagem se transforma, criando um espetáculo raro e impressionante, onde a água reflete o céu azul entre as dunas alaranjadas. Tanto Dead Valley quanto Sossus Valley são destinos populares para quem deseja testemunhar o nascer ou o pôr do sol sobre o deserto da Namíbia, sob um dos céus mais límpidos e estrelados do planeta. Slope Point, onde os ventos criam árvores retorcidas. No extremo sul da ilha sul da Nova Zelândia, encontra-se um dos locais mais isolados e fascinantes do planeta,
Slope Point. Essa região desolada e inóspita está situada no topo de penhascos, escarpados que mergulham no Oceano Antártico, sendo constantemente castigada por ventos ferozes que moldam a paisagem de maneira única. O frio intenso e as rajadas implacáveis são tão fortes que deixaram um legado peculiar. Árvores permanentemente inclinadas, dobradas como se estivessem tentando escapar da força incansável do vento. Essas árvores deformadas, que mais parecem saídas de uma pintura surrealista, foram originalmente plantadas por fazendeiros para fornecer abrigo às ovelhas que pastam na região. No entanto, a natureza tomou conta do cenário, transformando os galhos em estruturas torcidas e arqueadas para o norte, como se estivessem congeladas no tempo em um grito silencioso contra a fúria do clima. Em dias ensolarados, o emaranhado de troncos ganha um brilho dourado, contrastando com o céu azul. Mas quando o tempo fecha, a cena se torna sombria e quase fantasmagórica, com os galhos negros desenhando silhuetas dramáticas contra as nuvens carregadas. Slope Point não é habitado por humanos, mas ovelhas podem ser vistas espalhadas pelos campos verdes, pontuando a paisagem. Para chegar até lá, é preciso caminhar por pastagens abertas, seguindo uma trilha que leva ao icônico marco amarelo que indica as distâncias exatas até o Polo Sul e o Equador. O local, apesar de remoto, atrai aventureiros e fotógrafos que buscam testemunhar a incrível força da natureza e a beleza crua de um dos pontos mais extremos da Nova Zelândia. A misteriosa formação rochosa Al-Nazla. Localizada no oásis de Taima, na Arábia Saudita, a impressionante formação rochosa Al-Nazla é um dos maiores enigmas geológicos do planeta. Com cerca de 6 metros de altura, essa rocha gigante parece ter sido cortada ao meio com precisão cirúrgica, como se uma lâmina laser alienígena tivesse partido a estrutura em 2 metades perfeitamente equilibradas sobre pequenos pedestais naturais. A divisão é tão simétrica e reta que desafia a lógica, levando muitos a especularem sobre sua origem. Apesar de teorias envolvendo tecnologia extraterrestre ou civilizações antigas avançadas, a explicação mais aceita pelos cientistas aponta para a ação da natureza. O intemperismo, que envolve erosão causada pelo vento, mudanças bruscas de temperatura e infiltração de água, pode ter enfraquecido lentamente a rocha ao longo de milênios, resultando nessa fenda impressionante. Outra hipótese sugere que a rachadura ocorreu devido a falhas geológicas ou movimentações sísmicas, criando a ilusão de um corte perfeito. Além da fenda intrigante, a superfície da rocha contém petróglifos misteriosos, com gravuras de cavalos árabes, íbex e figuras humanas. A datação dessas inscrições ainda é incerta, mas acredita-se que tenham sido feitas há milhares de anos por civilizações que habitaram a região. Al-Nazla não é apenas um fenômeno natural espetacular, mas também um testemunho da presença humana em tempos remotos, tornando-se um dos monumentos rochosos mais fotogênicos e intrigantes do mundo. Para quem busca enigmas e paisagens surreais, essa maravilha da Arábia Saudita é uma visita obrigatória.